Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 10. Mudanças. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Depois de resolver o incidente do café da manhã, Célia preparou a mesa de madeira para o resto da caça. Os pássaros que você pegou se chamam pisca-pisca, porque se assustam facilmente e são muito rápidos em voar para longe. Normalmente você precisa de sorte e habilidade para caçá-los à distância. Lit aceitou o elogio, curvando um pouco a cabeça. É apenas uma questão de sutileza no uso da magia de ar, nada especial. A curiosidade de Célia estava longe de estar satisfeita, mas ela decidiu não perguntar mais. Escaldar é fácil e rápido. Você só precisa jogar a carne no caldeirão por uns 45 segundos. É melhor esquentar a água gentilmente no processo, para limpar a sujeira e os parasitas externos do pássaro. Isso também ajuda a tirar uma boa parte das penas. Nunca escalde por muito tempo, ou a carne pode começar a cozinhar. Sem mencionar o risco de romper os órgãos, arruinando a carne. Lit ficou responsável pelo processo de escaldar, mergulhando sua mão dentro do caldeirão para controlar a água, mexendo e ajustando a força e direção, de acordo com as instruções de Célia. Caramba, garoto! Você realmente está me fazendo se arrepender de nunca ter tentado aprender magia. Você não sabe usar magia? Lit estava surpreso. Não, antes de hoje eu tinha orgulho disso. Eu considero magia doméstica um simples truque de salão. Por que gastar tempo aprendendo, quando eu posso fazer mais rápido, e obter melhores resultados usando as minhas próprias mãos? Célia encolheu os ombros. Agora tire os pisca-pisca da água, é uma hora importante. Além de o escaldamento e a depenagem que substituem o processo de esfolamento, a evisceração das aves foi muito semelhante à sua experiência anterior com o esquilo, exceto que ele também teve que remover o pescoço e a glândula sebácea. Assim que terminaram, os olhos de Lit gostaram dos resultados, percebendo que, além da pele do pisca-pisca ser um pouco mais porosa do que a de uma galinha, estava bem próximo de um assado que ele compraria na terra. Como faço para cozinhar? Ainda está com fome mesmo depois de 2 esquilos? Sim, muito. A refeição anterior foi apenas um aperitivo, ele estava longe de estar satisfeito. Por favor, vamos usar a fogueira ao ar livre. Preciso me acostumar a não usar lareira. Célia bateu a mão na testa. Certo, certo. Quase me esqueci de seus problemas familiares. Depois de ensiná-lo a escolher o local certo para fazer uma fogueira, ela lhe mostrou como improvisar um kebab com palitos de madeira. A lição final foi sobre a altura de colocar o kebab para evitar a queima da comida e como é sério quando estava pronto para ser consumido. Depois de memorizar tudo, Lit imbuiu seus olhos com magia de fogo, ativando o feitiço Visão de Fogo, que lhe concedia uma versão melhorada de óculos térmicos. Ele então começou a tecer a magia do fogo e do vento, mantendo o calor estável, sem pontos quentes ou frios, enquanto usava correntes de ar para cozinhar cada canto da carne uniformemente. Esse controle precisa ter limitações para que ele mova as mãos e os pés, observe sua refeição de diferentes ângulos e ajuste o fluxo de mana. Seus movimentos eram semelhantes a uma combinação de katas de artes marciais. Célia estava prestes a zombar dele sobre como fazer uma dança da vitória para um único pisca-pisca era um pouco extremo, quando o cheiro delicioso atingiu seu nariz. O pisca-pisca foi assado com uma velocidade visível a olho nu, a pele se transformou em uma crosta crocante, liberando a gordura que foi magistralmente espalhada de maneira uniforme. O cheiro era tão bom que seu estômago começou a roncar, apesar de ela ter tomado café da manhã há menos de 2 horas. Lit assou o espeto com magia espiritual e depois de baixar a temperatura para evitar se queimar enquanto comia, começou a devorar a carne, rasgando-a com as mãos.
Primeiro as coxinhas, depois o peito e por último as asas. Faltou sal e a carne não ficou tão macia quanto a de um frango assado, pois a carne não amadureceu. Mesmo assim, foi a melhor refeição que Lit já teve. Não acredito, não consigo mais sentir fome. Lit caiu de joelhos de felicidade, os olhos úmidos à beira de derramar lágrimas. Mas esse momento passou rapidamente. Eu preciso de mais. Não posso permitir que a fome me paralise novamente. Lit olhou para o sol. Ainda faltavam algumas horas para o meio-dia. Ele ainda tinha tempo para caçar mais. Mestre Célia, preciso de um favor. Preciso de um lugar para esconder minha própria caça, aquela que não estou disposto a compartilhar. Só me chame de Célia. Caçadores não perdem tempo com títulos honoríficos. Somos pessoas práticas. Ela acenou com a mão descartando a necessidade de um título. Quanto ao seu pedido, eu não faço favores, apenas acordos. É isso, a partir de amanhã você virá aqui todos os dias e limpará minha casa, e talvez de vez em quando cozinhar algo para mim com aquela sua dança boba. Em troca, manterei sua carne sã e salva e, sempre que você cozinhar para mim, compartilharemos a refeição igualmente. Combinado. Célia ofereceu-lhe a mão. Ainda era uma extorsão, mas era sua única opção. Feito. Eu só tenho uma regra. Eu não lavo roupa. Nos dias seguintes, a casa de Lit ressoou com mais risadas e alegrias que o normal. Ele trazer a caça para casa levantou muitas questões, mas nada que ele não pudesse explicar facilmente. A comida que ele trouxe aliviou o estresse de todos sobre o passado. Até mesmo a relação de Lit e Orpal começou a suavizar, limitando os olhares de ódio no dia a dia, a olhares casuais. Mas o mais importante é que Lit finalmente poderia começar a praticar artes marciais novamente. Sua rotina era muito simples: caçar pela manhã, treinamento mágico à tarde, e artes marciais à noite. Graças à técnica de respiração revigorante, Lit agora era capaz de ficar acordado por quase uma semana, antes de ser forçado a descansar. Ele sairia escondido de casa assim que sua visão da vida confirmasse que todos estavam dormindo. Uma vez lá fora, ele criaria bonecos de lama com magia de terra para praticar técnicas marciais e temperar seu corpo. Sua primeira prioridade era o trabalho com os pés. Talvez fosse porque ele tinha apenas 4 anos, ou talvez fosse a falta de atividade física devido à fome constante que ele sentia antes, mas seu corpo estava embaraçosamente desajeitado e sem progresso. Sempre que alguém jogava alguma coisa nele, mesmo uma castanha a 1 metro de distância, 3 pés, ele não conseguia desviar ou tropeçava no chão. Lit sabia que, apesar de seu lançamento de feitiços ser muito rápido, especialmente magia espiritual, não era instantâneo. Ele não poderia se dar ao luxo de se tornar um alvo fácil assim que alguém se aproximasse demais. Aprender magia era poderoso, mas não onipotente. Que bem poderia fazer para ele ser capaz de derrubar montanhas, apenas para ser morto por um bandido aleatório que conseguiu se aproximar dele? Mesmo na Terra, Lit sempre pensou que considerar a mente e o corpo como entidades separadas era uma estupidez. Os exercícios sempre lhe permitiram aliviar o estresse e relaxar a mente. Exatamente como estudar sempre lhe permitiu ter o melhor desempenho, seja no trabalho ou nas artes marciais. A força bruta era apenas violência, o intelecto puro apenas ideias sem substância. Somente quando a mente e o corpo fossem treinados juntos o corpo poderia funcionar conforme a mente exigia. Cerca de uma semana depois de Lit começar a treinar, algo aconteceu. Ele estava sozinho à noite, praticando o trabalho dos pés, circulando em volta dos manequins, quando sentiu que algo estava errado. A dor explodiu de seu núcleo de mana e rapidamente se espalhou por todo o seu corpo, acompanhada por uma náusea estonteante, como ele nunca havia experimentado antes. O que está acontecendo comigo? Ele gritou interiormente.
Isso não pode ser um gargalo, o último foi resolvido ontem, e nenhum gargalo jamais foi assim. Logo ele começou a ficar com falta de ar, incapaz de se levantar e se contorcendo de dor. Eu não posso morrer. Eu não quero morrer de novo, não depois de suportar tanto. Eu me recuso a me tornar um escravo em uma galáxia distante ou um velho esperando pela morte. Eu já tive o suficiente. Eu me recuso a morrer. Ele usou toda a sua força de vontade para converter cada gota de sua mana em magia de luz, lutando contra a aflição que o atormentava, mas sem sucesso. A dor foi piorando cada vez mais, seu poder incapaz de acompanhá-lo. Quando ele se rendeu, a sensação de queimação finalmente subiu até sua boca. Então ele começou a vomitar pedaços de uma substância preta e pegajosa que parecia alcatrão, mas cheirava como se algo tivesse morrido e apodrecido durante semanas sob o calor do verão. Eles eram do tamanho de uma noz, mas a tensão que ele sentia era semelhante à de ter vomitado 2 elefantes andando lado a lado. O fedor era tão forte que mesmo em seu estado incapacitado ele encontrou forças para invocar alguma magia negra para destruí-los sem deixar rastros. Lich passou os minutos seguintes cuspindo, bebendo água e até comendo grama para se livrar daquele gosto repugnante de sua boca. Quando tudo voltou ao normal, Lich estava exausto demais para praticar, então ele teve que usar o revigoramento para retornar seu corpo às melhores condições. Assim que Lich começou a executar a técnica de respiração, ele descobriu que agora era capaz de sentir seu núcleo de mana com muito mais clareza. Enquanto absorve a energia mundial com o revigoramento, ele pode sentir e manipular a mana fluindo através de seus vasos sanguíneos e órgãos, a ponto de visualizar até mesmo a magia residual em seu cabelo. Apesar de seus olhos estarem fechados, Lich pôde ver dentro de seu corpo enquanto observava uma varredura 3D de corpo inteiro de última geração. Ainda assim, ele tentou realizar o exercício de pés novamente. Os movimentos de Lich ainda estavam longe de serem perfeitos, mas ele não parecia mais ter 2 pés esquerdos. É uma melhoria incrível, considerando que até um minuto atrás meu objetivo era parar de tropeçar nos próprios pés. Eu me pergunto. Lich estendeu a mão direita aberta, aplicando magia espiritual na cabeça dos manequins. O melhor que pude fazer antes, com tantos alvos ao mesmo tempo, foi apertá-los um pouco. E agora? Ele cerrou o punho, mais rápido e com mais força do que nunca. As cabeças dos manequins estouraram como balões,